Olá! Seja muito bem-vindo. Hoje é dia de falar sobre felicidade, autenticidade e expansão. Sobre você se conectar com você e se divertir no meio do caminho das suas conquistas, das suas metas, dos seus objetivos, porque somente a partir daí é que os resultados vêm de uma forma mais leve. Então bora lá, essa live super especial, sejam todos muito bem-vindos, me fala se vocês me veem, me ouvem bem. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje, felicidade, autenticidade e expansão. Vou explicar cada um desses três pilares, que são os três pilares primordiais que a gente vai trabalhar dentro da nossa mentoria em grupo Eleve, uma mentoria em grupo para mulheres fortes, mas que merecem também ter mais leveza, expandir sua vida, seus resultados, seu bem-estar com autenticidade. Vamos lá, vamos direto ao ponto, bora trabalhar, bora olhar para isso. Esses dias eu venho falando com vocês sobre essa questão de autenticidade, né? A conexão disso com a nossa autoimagem, com a nossa autoconfiança, com a nossa autoestima. E aí a gente vai conectar tudo isso sobre essa questão da felicidade, inclusive do nosso feminino, que não é nada sobre aí usar tal roupa, faz isso, se comporta daquele jeito, não. E também sobre essa expansão, no sentido de expansão, primeiramente de consciência, porque não é sobre somente saber, não é sobre adquirir conhecimento. E vamos lá já para a primeira virada de chave. Eu, inclusive, comecei a falar sobre isso nos stories e vou falar sobre isso agora. Quando a gente fala sobre expansão de consciência, sobre saber, o nosso racional, ele rege somente 5% das nossas escolhas. Sim, não é sobre eu saber, eu quero prosperar, eu quero que seja mais leve, tá muito corrido, eu quero me cobrar menos, eu quero não sei o que, é 5%. É o que a gente diz pra nós. Só que o que acontece geralmente? Eu quero algo, eu falo que eu quero algo, racionalmente eu desejo algo, mas parece que não acontece. Os mesmos ciclos sempre se repetem, tá sempre pesado demais. Eu me cobro, eu tenho medo de desagradar, mesmo as pessoas me parabenizando, parece que eu não fiz o suficiente. Mas como se racionalmente eu quero algo? Porque esse racional são só 5%. Os outros 95% precisam ser trabalhados para que esses 5% inclusive te ajude, que são os seus pensamentos, aquilo que racionalmente você sabe. O que são esses outros 95%? Então, como assim? É o inconsciente ou o subconsciente, que a gente vai unir tudo em um lugar só, tá? O consciente, o subconsciente é uma camada um pouquinho mais profunda que o consciente, e o inconsciente é profundo, a gente aprofunda ainda mais. Cada tipo de estudos remetem de uma forma. Alguns falam só inconsciente, outros falam sobre inconsciente e subconsciente. Por exemplo, dentro da minha formação como hipnoterapeuta, a gente olha para o subconsciente. Mas vamos colocar tudo junto? O que são esses 95%? É sobre a minha mentalidade, é sobre as gravações que você tem aí dentro de você, é sobre esses registros mentais que são diferentes do racional. O que isso quer dizer? Crenças, padrões de pensamento, padrões emocionais que você foi percebendo no decorrer da vida. E aí o que acontece? Se o padrão emocional que você sempre aprendeu foi sempre se sobrecarregar, se cobrar demais, sempre ser tudo com muito esforço, com muito sacrifício, o que você vai repetir mesmo dentro desses 5% do racional dizendo que quer outra coisa? Esses mesmos padrões. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de colocar tendo um monte de conhecimento, não conseguem colocar em prática. Por quê? O padrão que foi aprendendo sobre si, sobre a sua realidade, é totalmente outro. E aí, sabe o que acontece? Principalmente com quem se cobra demais, vai buscando cada vez mais conhecimento, vai buscando, vai acumulando, fica cada vez mais no saber, no entender, na verdade, só que esse entender, enquanto você não coloca em prática, enquanto não é visceral, não é emocional, não existe a mudança real de mentalidade, fica no entender e não se torna sabedoria. E aí, você que aprendeu a ser rígida demais com você,
a se cobrar absurdamente, vai criando uma rigidez cada vez maior, inclusive com relação a tudo que acontece. É como se você já fosse se moldando para caber em uma caixinha, para fazer parte, para não dar trabalho, para não incomodar, porque você sentia que não tinha com quem contar. E aí esses conhecimentos que você vai acumulando vai te fazendo se colocar numa caixinha ainda maior. Ai, porque meu jeito é esse. Ai, porque... Não, eu já cuidei, já liberei a questão da permissão emocional, já fiz isso, já fiz aquilo. Só que olhou só para essas camadas dos 5%. E aí dentro do seu 5%, dentro do seu racional, tá tudo muito bem entendido. Só que não está muito bem sentido. A mentalidade, o visceral dentro do seu coração não mudou. E aí a gente vai criando, e eu falo, já aconteceu isso comigo também, estratégias para se adaptar para aquilo que é bonitinho, e não vai. E o nosso corpo, ele funciona de uma forma muito visceral, é interno. Inclusive as imagens nos passam mensagens, né? Existem imagens, formas da gente fazer que se usa inclusive para vendas, para gatilhos de vendas, por exemplo, que a gente trabalha dentro da mentoria Volare. Quer um exemplo prático? Acabei de ver aqui, ó. Por exemplo, quando eu estou com a minha manga dobrada, qual que é a imagem que passa para o seu inconsciente? Ó, ela vai colocar a mão na massa, ela quer fazer, ela quer executar. As cores trazem informações para nós. E isso vai trazendo mensagens que faz você se conectar ou não. Só que o que precisa cuidar? Para você não se colocar numa caixinha de eu preciso estar com a manga desse jeito. Aí eu nem tenho problema de miopia ou de astigmatismo, nem tenho questões com relação à visão, mas eu colocar um óculos porque parece mais sério, porque tá na moda. A gente tá em um mundo, né, da época dos hypes, de tudo vira trend, não sei o quê. Né? Agora tá do morango do amor, por exemplo. E às vezes pode te chamar a atenção porque você olha para aquilo, é bonito e dá o desejo de comprar, mas porque aquela imagem te submete a ter o desejo de consumir. A mesma coisa em outras modinhas recentes que vão acontecendo, porque aquela imagem me traz alguma coisa. E quando aquela informação, trazer o exemplo do morango do amor, vai sempre se repetindo, eu vou reforçando aquilo dentro da minha mente e se todo mundo está fazendo por uma necessidade de pertencer, eu também vou fazer. Então isso passa em um primeiro momento, na hora que eu vejo aquela imagem do racional, dos 5%, e aquilo vai se repetindo tanto que eu começo eu preciso disso também. Percebe o quanto as imagens, quanto tudo vai mexendo com a nossa mentalidade, mas não é por conta desses 5% que você tem racionalmente, é por conta dos outros 95% que estão gravados dentro de você. Inclusive com relação a imagens, a cores, a determinados tipos de comportamentos que muitas vezes conversam inclusive com a parte mais primitiva do seu cérebro. Então, eu tô aqui dobrado, ok, eu já demonstro que é ação. Se você fez isso proposital, não, eu gosto mesmo, eu sei dessas informações de gatilhos mentais, porque eu estudei muito sobre isso, quando a gente estuda sobre a mentalidade humana, e principalmente quando você tem o seu próprio negócio, você precisa entender disso. Dentro da mentoria avançada, em que a gente trabalha essa questão de potencializar resultados, de transição de carreira, a gente fala mais sobre isso, sobre esses gatilhos mentais, inclusive para vendas. Mas, se fosse algo que eu não me sentisse bem, não adianta. Então, é algo que eu sempre tive o costume de fazer, essa questão do dobrar. E aí eu fui entender que também era um gatilho, que a imagem que passa olha, essa aqui é a que faz acontecer, ela não vai só falar, ela vai executar, enfim. Mas isso que é importante, é você começar a perceber dentro do que é explicado, ensinado, dentro do que você aprende, dentro do que você vive, o que faz sentido com a sua essência. Eu falo que essa é a minha grande missão, é que as pessoas comecem a voltar para si, inclusive com relação ao profissional. Sim, eu tenho experiência no mundo corporativo e isso ajuda muito quando eu vou fazer palestras, porque eu entendo da mentalidade humana, entendo dessa parte da inteligência emocional, do olhar sistêmico, mas entendo desse mundo corporativo e das dores deles. Eu fiz uma transição de carreira, então eu entendo esse processo, essa dor, esses medos, essas inseguranças no momento da transição de carreira e por isso eu atendo pessoas com relação a isso. Eu tenho meu negócio, eu sei dos desafios, inclusive os reflexos da nossa mentalidade, por isso eu atendo com relação a isso. Então, a minha grande missão dentro desses 3 processos, dentro desses 3 mundos, é justamente para que cada pessoa
E mesmo que você esteja no mundo corporativo, eu não quero mudar de carreira, eu não quero, não sei o que, não é sobre isso. É sobre você realmente descobrir aquilo que faz sentido para você. E parar de se colocar em caixinhas e ter ainda mais rigidez com você do que você já aprendeu desde criança. Porque isso custa a saúde física, a saúde emocional. Eu vejo muitas pessoas, eu sou terapeuta, sou mentora, que me procuram e que falam, eu não tô bem, ou eu fui diagnosticada muitas vezes até com depressão, com algumas coisas, e às vezes você acha que não tá bem, tá com esgotamento, é só hora que você para e não sai da cama, não. O público que eu atendo, mesmo se cobrando absurdamente, não para de performar. Só que o que acontece? A exaustão não é sobre não performar. Porque o público que me acompanha, que são pessoas que fazem. Você aprendeu a executar desde muito cedo. A não parar e ainda se cobrar para que seja perfeito. Para não incomodar, para não dar trabalho, não posso desagradar. Só que a grande chave é você começar a descobrir quem é você, além dessas estratégias de sobrevivência, dessas caixinhas que você foi se colocando para conseguir sobreviver. A minha missão, através do meu trabalho e através dessa live, e o que eu falei ontem sobre se divertir no meio do caminho, porque a felicidade não é sobre aquilo que você conquista, é sobre curtir o caminho, dia a dia. Não é sobre torcer para chegar sexta-feira, não é sobre precisar fazer coisas absurdas, né? Porque hoje em rede social vem a comparação que vai fazendo gritar suas feridas emocionais e aí você se cobrar cada vez mais, você acumular cada vez mais conhecimento e não sabedoria, cada vez mais tarefas, e aí isso te conecta com a escassez e não com a abundância. E a felicidade não é isso. Quando a gente fala sobre felicidade, autenticidade e expansão, felicidade é sobre você descobrir realmente qual que é a sua essência. É dentro do seu trabalho fazer algo que faça sentido para você. Quer ver um exemplo prático? Sabe quando você coloca aquela roupa? Que é aquela roupa impecável e tá todo mundo falando que você tá incrível, às vezes até que uma pessoa veio e te maquiou e todo mundo falando que você tá incrível, só que você se olha e você não se vê daquela forma porque aquela roupa daquela forma não faz sentido para você. E aí muitas vezes você sorrindo, ou aquele dia que você não tá bem, mas que você aprendeu sempre, né? Eu sempre fui assim, podia estar no pior dia do mundo, eu tô sorrindo, ninguém faz ideia do que tá acontecendo, mas por dentro eu tô destruída. Qual que é a mensagem silenciosa que eu levo para as pessoas? Igual quando você se sente insegura, quando aquilo que você está fazendo no seu trabalho, na sua vida não faz sentido para você, qual que é a mensagem que você leva? Não é sobre aquilo que você está falando, é sobre aquilo que você está sentindo. É por isso que eu vejo muitas pessoas que são excelentes naquilo que fazem, que sabem que pode mais, mas parece que trava, que ali está sobrecarregada, é a referência dentro da empresa, mas não tem o cargo, mas está ali fazendo. Tem um monte de conhecimento, mas não tem clientes quando outros com menos conhecimentos têm mais. Por quê? Porque você não está conectado com aquilo que faz sentido. E pode ser que mesmo que racionalmente você fale, meu merecimento está ótimo, minha segurança está ótima. Será que dentro desses outros 95% do seu inconsciente realmente está? Quando a gente fala sobre felicidade, essa felicidade que eu quero trazer aqui, que é um dos pilares que a gente vai trabalhar dentro da mentoria Eleve, falando para o meu público feminino, que é grande parte do público que me acompanha e que eu atendo aqui, é sobre você também se conectar com o seu feminino. E quando eu falo se conectar com o seu feminino, não é sobre cor de unha, sobre forma de sentar, sobre nada disso. É sobre você se conectar com o seu sentir. De uma forma saudável, porque às vezes a gente vai passando por tanta coisa na vida que vive uma vida anestesiada. Nada me abala. Eu aguento, eu dou conta, tá tudo bem, eu tô sorrindo mesmo por dentro sentindo insegurança. As pessoas me elogiam, eu faço acontecer, eu sou referência, me batem nas costas e me dão parabéns por ser forte, esforçada. Mas por dentro tá doendo demais. E quando você se anestesia pra não doer, porque você aprendeu que não podia contar com ninguém, desde lá da infância foi aguentando as coisas quietinha, aprendeu a engolir o choro, era boa menina, fazia de tudo para desagradar, para não desagradar.
Quando você se desconecta do sentir daqui, você se desconecta também da felicidade, da alegria, do prazer de verdade. E o se conectar de novo com o seu feminino é justamente, precisa sim olhar para a sua história, para as histórias das mulheres da sua família, que muitas vezes viveram de vários sacrifícios e você vem repetindo esses padrões, e aí precisa olhar para quebrar esses padrões, muitas vezes de silenciar. É você se conectar com a sua comunicação, com a sua conexão com a leveza. E leveza, falei um pouquinho sobre isso nos stories, e vai falando se está fazendo sentido, clica aqui no coraçãozinho. Não é sobre você não fazer nada, porque eu sei que você que me acompanha aqui faz, e se te pedem A, você faz o abecedário inteiro. Mas sobre você começar a aprender que pode ser mais leve, sem você se sentir culpa. Porque tem pessoas que começam a mentoria comigo, aí começam a ter resultados, as coisas começam a fluir e falam, Su, tá estranho, eu fico com medo de a qualquer momento alguma coisa desabar, ou eu me sinto culpada. Eu, por exemplo, quando marcava, vou fazer uma massagem, eu precisava justificar que eu ia fazer a massagem porque minha coluna tinha travado, ou porque meu dia tinha sido exaustivo. Percebe que isso tá relacionado ao merecimento? E aí, racionalmente falava, não, eu mereço, eu quero A, B, C e D, mas emocionalmente não. E a felicidade é sobre isso, é sobre você trazer leveza, é sobre você se divertir no meio do caminho. É sobre você parar de ser tão rígida quanto você. Com você, na verdade. Porque se lá atrás houve muita rigidez, você vai fazendo 2 vezes mais. Se lá atrás você se sentiu sozinha, para não se sentir sozinha, você vai agradando todo mundo e você se abandona. A correria é o novo autoabandono da moda. É bonito eu viver na correria. E daqui a alguns anos começar a adoecer. Porque a conta chega. Adoecer na saúde, adoecer no financeiro, adoecer na carreira. E isso conecta com o próximo ponto, que é a autenticidade. Que está relacionado a como você se vê, não nessa primeira camada do racional, mas como dentro do seu coração realmente você se vê. Quando as coisas começam a fluir, como você se sente? Quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para o dinheiro, para a conta bancária, quando você recebe. Quando alguém faz algo por você, você dá conta de receber? Ou aquela se sentir em dívida de precisar retribuir, toma conta? Não sou, eu sinto que eu não tenho nem com quem contar. Quando as pessoas precisam, eu tô ali. Mas eu não tenho com quem contar. Provavelmente porque você não aprendeu a receber. E aí você vai criando ambientes de uma forma inconsciente na sua vida e atraindo pessoas que você só se doa, se doa, se doa. Qual que é a real imagem que você tem sobre você? Vou falar de uma forma resumida sobre os 3 laços, porque tem uma live específica sobre isso, a gente vai ter um encontro específico sobre isso para trabalhar de uma forma prática dentro da mentoria leve, mas só para você ter consciência. Quando a gente fala, tem muita gente que trabalha autoconfiança. A autoconfiança é aquilo que eu ganho através da minha execução, das minhas habilidades, dos meus cursos, dos meus diplomas. A autoestima é algo que eu conquisto através da forma que eu me olho, que eu me cuido, que eu vejo as coisas positivas em mim. Só que essas duas não conseguem expandir, que a gente vai para o terceiro pilar, que é a expansão, primeiro de consciência, para depois você expandir sua vida pessoal e profissional. Eu não consigo expandir minha autoconfiança e nem minha autoestima de um jeito que seja não só o que eu falo, o que eu penso, mas o que eu sinto, se eu não trabalho a minha autoimagem, que está relacionada às gravações que você tem aí dentro de você. O que você ouvia sobre você? O que você sentia? De verdade, a hora que você olha no espelho, não com o sentido de, vou olhar para arrumar meu cabelo, vou olhar para me maquiar, não. Pode ser que você nunca tenha feito isso, mas depois faz. A hora que você parar no espelho e olhar bem nos seus olhos, o que realmente você vê? Que histórias que existem guardadas aí dentro de você? Com o que você precisou lidar lá na infância? O que sua criança aprendeu? Quando você passava por alguma situação desafiadora, por algum medo, por alguma coisa, você compartilhava, você tinha com quem contar ou tinha medo de incomodar, de levar bronca ou se sentia culpada? Porque dependendo do que você viveu, existem muitas meninas que sentem culpa de uma situação que não foi culpa delas. E aí essa culpa foi sendo carregada e uma pessoa que é culpada, vamos colocar dentro da lei. Quem é culpado de determinada coisa merece viver a vida plenamente
Ou ficar preso? Ou ficar ali? Então, se a culpa, por exemplo, é algo que você está carregando dentro da sua autoimagem, percebe que inconscientemente você vai dar um jeito de se sabotar? Vai precisar ser pesado, e aí você se sabota, sabe por quê? Olha que doido, como a gente funciona, mas é lindo ao mesmo tempo. Para não precisar lidar com a culpa de ser leve, de ser autêntica, de ser feliz. Para não precisar lidar com a culpa de ser diferente, de prosperar, de ter alegria e muitas vezes ver as pessoas que você ama não tendo. E aí essa expansão fica travada. Meu Deus, Su! Porque eu sei que quem me acompanha aqui tem muito conhecimento, mas você precisa transformar isso em sabedoria. Você precisa ser gentil com você tanto quanto é com os outros. Amar você antes de amar aos outros. Existe algo que é bíblico. Amai ao próximo como a ti mesmo. Quando você se ama? Porque senão você vai tirando pedaços de você para dar para o outro. Mas é uma forma inconsciente de falar, olha para mim. Quem faz tudo, quem cuida... Ó, vou te falar uma coisa que vai bater no seu coração e pode ser que uma parte sua diga, não é isso, porque tem armadura e tá tudo bem. Quem cuida de todo mundo, no fundo, dentro de si tem uma criança que só grita e fala assim, olha pra mim, por favor, cuida de mim, alguém me dá cola, eu tô cansada. Quem é perfeccionista excessivamente, se cobra excessivamente, não é porque, simplesmente eu quero fazer tudo com qualidade. É aquela criança que ainda quer ser vista. Só que você precisa ser vista por quem você é na essência, não pelo que você faz. O pelo que você faz precisa ser consequência. E o primeiro passo para essa felicidade, para essa autenticidade, para essa expansão da sua vida é, primeiro, expandir a consciência. É olhar para esses outros 95%, que é o que a gente vai fazer dentro da mentoria leve, que é uma mentoria em grupo somente para mulheres, para a gente trabalhar, inclusive, essas feridas com relação ao feminino. Porque temos feridas, enquanto mulheres, que refletem, inclusive, no financeiro, na carreira, na forma de você olhar para você, de se relacionar, de se comunicar. E aí, para você expandir essa consciência, a hora que você começa a entender, o primeiro passo é como amar o próximo como a mim mesma. Como eu faço para me amar, não só no racional, mas de uma forma profunda. Porque você aprendeu a ser incrível com todo mundo. Só que passou da hora de você começar a ser incrível com você. De abrir mão dessa rigidez absurda. E isso, gente, está relacionado, não é isso porque eu quero ser assim, não. A gente vai aprendendo a contar histórias pra gente, de histórias inconscientes. Eu só sou útil enquanto eu tô fazendo, eu só tenho valor enquanto eu tô fazendo. Foi o que você aprendeu para dar conta lá atrás, é o que aconteceu comigo também. E isso pra você é tudo perfeito, você nunca se irrita, você sempre se ama, você sempre... Não! Existem ferramentas para aprender a lidar. Porque você precisa se amar o suficiente, inclusive para olhar para o seu trabalho, para a sua carreira, para o seu negócio, para as pessoas que você convive e para que seja leve. Para que você seja feliz e seja divertido no caminho. Para que você seja tão ou mais incrível com você do que você é para as pessoas que você ama. Até porque você precisa se amar em primeiro lugar, amar ao próximo como a ti mesmo. A exaustão, por exemplo, não é só sobre sobrecarga de atividades, até porque essa sobrecarga de atividades é uma forma inconsciente, fazia muito, tá? De você fugir de lidar com você. A exaustão tá ligada mais a você ter se desconectado de você do que as atividades em si. As atividades são só um meio, não são o fim. E aí você vai acumulando cada vez mais atividades, mais tarefas, mais diplomas, mais um monte de coisa. E parece que nunca tá bom, porque não é sobre isso, é sobre os outros 95%.
Como eu falei, a gente vai trabalhar isso de uma forma estruturada, com método, com direcionamento, dentro da nossa mentoria Eleve. Hoje é o último dia da pré-inscrição. No 1º de agosto, a gente vai abrir oficialmente as inscrições. Então, por estarmos no período de pré-inscrição, é um valor totalmente diferenciado. É uma mentoria em grupo somente para mulheres, para você que aprendeu a ser forte desde pequena, aprender que pode ser leve, que você pode expandir sua consciência, sua vida, seus resultados, sendo você, de uma forma mais saudável, claro, com comprometimento também. Nós vamos ter 6 encontros ao vivo, você vai ter acesso ao nosso workshop Mãe, Vida e Sucesso, os encontros também vão ficar gravados, é um processo realmente de transformação, porque o grupo, uma vai ajudando a outra, apoiando, celebrando juntas. Se você quiser mais informações dessa mentoria em grupo, em que a gente vai inclusive trabalhar, são os 3 pilares principais da Eleve: felicidade, conectado com o feminino, autenticidade e expansão, envie Eleve por direct ou aqui nos comentários, que finalizando a live eu passo todas as informações para você garantir sua vaga ainda na pré-inscrição. Com relação a tudo isso, o que eu quero te trazer para a gente fechar a live de hoje? A gente vai trabalhar o como fazer com técnica, com prática, porque a Eleve não é para você acumular mais conhecimento, é para você transformar em sabedoria, é para trabalhar aqui dentro, é para trabalhar esses 95% que você não percebe, mas que regem a sua vida, para que esses 95% sejam mais saudáveis para você. A partir de hoje, faz esse exercício que eu falei, tira 1 minuto, se olha bem nos seus olhos. E perceba como você se sente se olhando no fundo dos seus olhos. Não é para se arrumar, não é para olhar no fundo dos seus olhos. Se você der conta, diga olhando nos seus olhos: eu mereço ser feliz. Agora pode ser leve. Eu me amo como eu sou, para ver se isso ressoa no seu corpo, como é isso mesmo, ou vai ressoar, acho que não é bem assim. Porque dentro do nosso corpo está registrado tudo também, inclusive os nossos traumas. Por isso que tem pessoas que passam por determinada situação, dá nó na garganta, outras dá aperto no peito, outras dá dor de cabeça, porque é onde está registrado aquele trauma. Comece a ser gentil com você. Volte a se conectar com o seu sentir, para de acumular mais um monte de coisa, porque a gente sempre vai ter tarefas, mesmo que você tiver 48 horas no dia. Se hoje tá corrido demais, aí que você precisa vir para a Eleve e cuidar mais de você. Se hoje você já acumulou um monte de conhecimento, aí que você precisa vir para a Eleve e olhar para isso. Porque não é sobre esse racional, é sobre o que está aqui dentro. E na verdade, é a grande chave do sucesso. Sempre foi, mas a partir de agora ainda mais. O nosso mundo está passando por um processo de muita transformação. Só que o grande mal que a gente tem nesse século está relacionado às questões emocionais. Nunca se teve tanto número de ansiedade, de burnout e de tantas outras coisas que eu não vou citar nomes aqui, inclusive doenças físicas que estão ligadas ao emocional também. Questões financeiras da carreira que também estão relacionadas ao emocional. É urgente cuidar de você. Se abraça agora. Isso eu não quero fazer a bobagem. Só experimenta, começa a usar a palavra experimentar, se abraça. Sabe, abraça, mas fazendo uma casinha assim, sabe? Porque a gente se abraça assim, né? Acolhe todo mundo na hora de se abraçar, porque eu não recebi colo, eu não sei o que fazer. Você vai precisar aprender a se dar colo, a ser gentil com você. Se abraça. Faz um carinho, faz uma massagem no pescoço. Existem coisas, é claro, tem as questões profundas que a gente vai trabalhar dentro da mentoria, mas existem coisas simples, que são minutos do seu dia que podem transformar, que vão te trazer mais criatividade, produtividade. Porque às vezes tem gente que vem me procurar e fala: isso, eu não tenho criatividade, parece que eu tô patinando. Minha memória não tá não sei o quê. Porque é tanto, meu Deus, que mais, que você se perde de você. Então volta, faz uma massagem, respira. Faz uma caminhada, uma meditação. Quando é sobre meditação, principalmente para quem é acelerado, não é simplesmente ficar parada. Pode ser dentro de uma caminhada, pode ser ouvindo uma música. Só que você precisa voltar para você.
assumir a responsabilidade de cuidar e olhar para você. Porque a gente olhar para os outros, olhar para fora é fácil, né? Quando fala acumular curso, acumular isso, acumular aquilo, é olhar para fora. Ai, fulano, ó, faz isso aqui, fulano, isso é ótimo para você. Ciclano, faz aquilo ali. É fora. O processo que precisa ser feito é você voltar para dentro. Olhar para dentro, porque é isso, inclusive, que vai garantir o seu sucesso. E quando eu falo sobre sucesso, é principalmente o primeiro passo é você estar em paz aqui. Porque eu vejo muitas pessoas que postam coisas incríveis, fotos, ai, tô lá do outro lado do mundo. Só que por dentro, os cômodos internos estão uma bagunça, estão cheios de pó. Porque nunca se viu, a pessoa criou uma imagem que não é ela. Então comece a olhar para você, se conecte com você, se conecte com a sua essência, observe, seja gentil, faça esse exercício que eu falei. Comece a perceber que imagem interna realmente, não na primeira camada, mas de uma forma profunda, existe dentro de você. E aí a gente se vê dentro da mentoria Eleve para trabalhar tudo isso na prática, com exercícios, com dinâmicas que a gente vai fazer em grupo e com ferramentas, com técnicas para você aplicar no seu dia a dia. Em minutos do seu dia, mas que fazem a diferença no todo. Porque inclusive atividades, eu deixo tudo para depois. Quando é para mim, fica para depois. São mensagens que você está mandando pro seu inconsciente. Eu faço, mas só um pouco. Eu falo que é sobre o outro, eu tô deixando de olhar para mim. Eu falo que a culpa é do outro, tô deixando de olhar para mim. É emergencial voltar para você. Para partir disso, é igual água. Eu falei inclusive sobre isso no nosso workshop, Mãe, Vida e Sucesso. A gente funciona de que jeito? Eu preciso preencher, eu preciso estar cheia dessa água. E a partir do momento que eu tô cheia, que eu tô inteira, eu transbordo para os outros. Mas que eu tô inteira de mim. Aí eu transbordo. Aí eu olho para minha carreira, para o meu financeiro, para as minhas relações, para as pessoas que eu amo, inclusive inteira. Precisa integrar tudo. Observe, faça esse exercício que eu trouxe, é um convite, experimenta, comece a colocar a palavra experimentar no seu dia a dia. A gente vai finalizar aqui a nossa live, envia a Eleve por direct para garantir sua vaga ainda no período de pré-inscrição e eu tenho certeza que vai ser algo transformador e a virada de chave para você elevar o seu ano de 2025, porque daqui a pouco a gente piscou, a gente já está no próximo ano. Pare de se deixar para o próximo ano, para o próximo mês, para o próximo dia. Porque é a informação que você está mandando para o seu cérebro sobre todas as áreas da sua vida. Se abrace, se acolha, te vejo na Eleve. Tenha uma ótima tarde, um excelente final de semana, né? Hoje já é quinta, semana passou voando. Beijo pra você, a gente conversa por direct. Tchau, tchau.